Do Torne-se Programador. A dica de hoje vai para quem mexe com API, com Ajax e com status HTTP. Quem tem vontade aí, quem tem a necessidade de criar uma API, tá? Para explicar isso daí melhor, eu criei aí uma aplicaçãozinha que é um REST API, né? A ideia dele é retornar alguns status HTTP. E eu criei uma outra aplicação paralela que acessa esse meu servidor, né? Que é esse meu REST API, e mostra os status HTTP deste meu serviço, ok? Então a gente está falando de serviços, dois sistemas que conversam um com o outro através de API, tá? Então esse é o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Para quem não conhece status HTTP é o que? É todo o status que um site ou que uma página responde para o browser, tá? Então, por exemplo, um exemplo de status que todo mundo acessa é quando você entra lá www.google.com.br, ele te retorna uma página. E essa página, se você notar, eu vou clicar aqui para vocês dar uma olhada, vocês notarem, né? google.com.br. Quando eu entro no Google aqui, se eu clicar aqui com direito e for inspecionar elemento, vocês vão observar que quando eu dou um get numa página, ele retorna aqui ó, o status 200, tá? Então esse é o status de ok, eu retornei tudo certo, não deu problema nenhum em minha requisição. Então é o status 200, tá? Por exemplo, um URL que não existe, ele retorna o status de 404, ok? Que está falando que a sua URL não existe ou alguém não criou essa página, tá? Então, para mostrar para vocês esses exemplos, eu criei duas aplicaçõezinhas. Uma que é o meu exemplo de REST API e outro que é o meu exemplo de teste com Ajax, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A ideia é, por exemplo, 200, então eu tenho aqui o meu serviço e esse meu serviço retorna todos os status HTTP que eu preciso. Então, tá aqui, quando eu clico em 200, ele mostra, ó, retorno da página com sucesso, ok? Cliquei aqui agora em 204, no content, tá? Nota que o browser, ele nem muda. Se vocês observarem aqui embaixo, ó, se vocês observarem aqui embaixo, ele mostra que não tem conteúdo, tá? Então, o que é o 204? Quando eu estou fazendo um REST API, por exemplo, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso criar algum registro, criar não, eu preciso fazer um update ou excluir algum registro e eu não quero retornar nenhuma mensagem para o usuário de sucesso, eu só quero simplesmente apagar aquele meu serviço, ou quero simplesmente executar alguma coisa. Então, para isso serve o status aí 204, tá? Que é o status no content. Então, tá vendo? Nota que o browser ele nem abre a página, ele só mostra para mim o status que eu fiz, a requisição, ok? Agora eu vou clicar aqui no 201. 201 é o created. Ao contrário do 200, ao contrário do 204, aliás, ele é utilizado quando você cria alguma coisa. Então, por exemplo, eu criei uma API que vai criar um cliente. Então, depois que eu criei esse cliente, eu retorno para o meu usuário ou para o meu sistema o status 201 created, que eu acabei de criar algum registro, ok? 401, ele me retorna não autorizado. Por exemplo, eu vou acessar um URL e essa URL eu não tenho acesso. Então, o que eu retorno? 401, falando para o usuário que não está autorizado. Na realidade, para o usuário ou para o sistema que vai utilizar essa minha API. Então, eu falo para o sistema diretamente, ó, esse é um acesso negado, você não consegue acessar a partir daqui, ok? Então, tem um outro status aqui também, que é o 403. 403 é acesso negado. Parecido com o 401, né? Esse é o forbidden, então o que eu faço? Eu falo, ó, você não tem acesso a isso também. Então, mais um status aí para a gente mexer com autorização. A gente tem o status comum aí que muita gente conhece, que é o 500, tá? Então, ó, eu fiz alguma coisa na minha página e essa página está dando erro. Ou eu fiz lá, por exemplo, uma coisa muito comum, eu dividi o número por zero, deu problema e aí ele retorna esse erro 500. Então, se eu estou num site, deu algum erro no meu site, ele vai retornar esse status para o browser e se eu tiver uma API, ele vai retornar esse status e o meu serviço vai saber que deu erro interno, ok? Outro status comum é o status 503, quando o serviço cai, tá? Então você hospedou um site na internet e aí o seu servidor caiu por muito acesso ou por alguma coisa que aconteceu que fez com que o seu servidor caísse, ele retorna esse status aqui, que quer dizer que o servidor está disponível, ok?
Outro status que a gente tem aqui é o 301. 301 normalmente a gente usa quando a gente vai fazer redirect, tá? Então, por exemplo, a minha página era, por exemplo, www.docs.com.br/cadastro. E aí eu passei para www.docs.com.br/cadastrar. Eu não tenho mais a página cadastro, agora eu tenho cadastrar. Então, normalmente, o que eu faço? Um redirect 301, um redirect permanente, para que toda vez que o Google ou que alguém acessar o /cadastro, ele vai fazer o redirect para mim para o /cadastrar. Então, esse é um outro status aí que a gente usa. Outro status comum, status 400, que quer dizer o quê? Uma requisição inválida, o bad request, ok? Então, por exemplo, eu criei lá uma API e essa API eu preciso fazer um cadastro também. Só que na hora de mandar, eu não mandei o cadastro de cliente, por exemplo, eu mandei o cadastro de telefones. E aí quando bater lá no meu cadastro de clientes, na minha rota clientes, ele vai falar, opa, você mandou uma coisa errada. Era para você mandar um cliente e você mandou um telefone. Então o que ele faz? Retorna o status de 400 de bad request. Você mandou uma requisição errada, ok? Mais outra aqui que é bem comum, que eu já tinha falado no começo, o 404. Então entrei numa página que não existe, 404. Aqui está o meu teste em Ajax, tá? Esse teste em Ajax ele bate em todas essas rotas. Se vocês fizerem aí uma aplicaçãozinha em Ajax, quando vocês clicarem aqui ó, em configuração e forem aqui em log XML HTTP requests, o que vai acontecer? Todo request que você fazer via Ajax, ele vai te mostrar a requisição na sua aba console e também na sua aba network, ok? Eu vou clicar aqui na minha aba console e ele vai mostrar todos os requests que eu fiz. Então eu vou clicar aqui em 200, ele me mostra, ó, retorno da página com sucesso, ok? Vou clicar aqui no 204, sem conteúdo. Então ele fez uma requisição e não retornou conteúdo. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar para mim o 204 que eu acabei de fazer e aí, ó, o status aqui, ó, no code, ok? Se eu clicar nesse outro, ó, é que aqui ele já deu 301 porque eu já acessei essa URL, né, 304, e aí ele deu que not modified. Então, como eu acessei uma URL que eu já tinha acessado, meu browser cacheou e ele mandou para mim falando que não tem nada, nenhuma modificação, ok? Eu vou clicar agora no 201, então no 201, olha lá, criado, ok? Então ele cai aí na cadeia de 200, e aí se eu clicar aqui no network, clicando no 201, mesma coisa, status created. 401, olha lá, ó, acesso não autorizado. Então eu peguei a mensagem que eu fiz lá no meu serviço e mostrei aqui na minha página que está acessando esse serviço. Nota que agora não é 200, tudo que é 200 o browser deixa aqui como requisição certinha. O que não é 200, ele põe aqui como vermelho. Coisa que está na cadeia de 400 e 500 ali, tá? O 300 até ele põe ainda como se tivesse ok. Mas 400 e 500 são status mais tratados para erros não autorizados, esse tipo de coisa. Então o browser coloca como vermelho. Então se vocês olharem aqui, ó, 401 não autorizado, ok? A mesma coisa ele mostra aqui, ó. Vamos clicar no outro, 403, está lá, 403 forbidden. Clicando em network, clicando aqui, ó, forbidden. Então header ele mostra para mim aqui o forbidden. Nota que eu também coloquei aqui algumas coisas para poder funcionar, porque eu estou com uma aplicação acessando outra aplicação, de outra aplicação, essa API aqui. Ó. Então o que eu tive que fazer? Nessa minha API eu tive que habilitar o CORS, tá? Que é o Cross Domain. Então eu habilitei o Cross Domain para que eu possa acessar e trafegar facilmente de outros sites através desse site aqui. No meu Cross Domain eu falei que todas as origens são permitidas. Eu posso especificar, falar qual a origem que eu quero. Por exemplo, colocar só localhost ser permitido, as outras não, dando forbidden para todo mundo que for acessar, tá? Então a gente entra num detalhe, eu crio uma outra área melhor, outra aula melhor, né, para falar sobre cross-domain, tá? Bom, vamos lá. Voltando aqui de novo, agora eu vou clicar aqui, ó, no 500, ok? 500, então, vermelhinho, deu erro aqui interno, então interno server erro, certo? Mostrando aqui também, interno server erro. Então ele já mostra aí ó, os status para a gente de erro. 503, foi o que eu já tinha falado, né? Então, 500 já falei, 503, agora 301. Então, ó, 301 ele não mostra status nenhum, porque ele só entendeu como aí o redirect, ok? Então, 301, tá vendo? Agora eu vou clicar aqui em 400, bad request, ele mostrou em vermelho também. Então, ó, 301, move permanente, ok? From cache, então falando isso aqui ele guarda no cache. E aqui
400 bad request, que é aí o que eu já tinha falado para vocês, que é eu mandei uma informação errada aí e meu servidor meu serviço, né, falou que eu mandei uma requisição inválida. Bom, galera, é isso daí, tá? Agora, vendo a parte do código, então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro o REST API, tá? Então o REST API é esse daqui. Então eu criei uma aplicaçãozinha em Node.js, bem simplesinha, que aqui eu levanto o servidor, aqui eu libero meu course, ok? E tem uma rota assim, simples barra, tá? Nessa minha rota simples barra, eu tenho aqui meu index e meu index retorna para mim os status HTTP. Eu tenho meu status 200 que vai me retornar todos os hosts que eu preciso. Tenho aqui, quando eu clicar no 200, ele entra na página barra 200 e aí eu dou o status que eu quero e mostro retorno. A mesma coisa para o 404. Como é no content, eu retorno nenhum conteúdo. 201, criado. 401 e assim vai. Então tem aqui todas as minhas rotas, tá vendo? Barra alguma coisa, barra outra coisa e mostrando a mensagem que eu quero. Nota que aqui eu estou retornando um JSON, tá? Como eu estou no JavaScript, que é o Node.js, se eu simplesmente fazer isso daqui, que é um hash, eu já retorno o serviço como JSON e não preciso nem converter como em outras linguagens, por exemplo, Ruby, Java, .NET e assim vai. Como o Node.js ele já é JavaScript, o retorno do send dele ele já entende aí como um JSON, ok? Então, tá aí. Só um minuto, deixa eu parar aqui o negócio. Legal. Tá, vamos lá. Voltando. Então, mais uma coisinha aqui agora. Vou mostrar para vocês agora o REST Ajax. Não, o client, que é a requisição que eu faço em Ajax. Então, aqui também é outra aplicaçãozinha simples, que eu tenho aqui uma aplicação que levanta o meu servidor, ok? Desse servidor aqui eu tenho uma rota barra. Essa rota barra lê o meu index, tá? Então, a referência dele aqui para essa rota barra é o meu index. Eu vou lá abrir o meu index de rota. Eu tenho uma rota simples que retorna para uma view chamada index. E essa minha view chamada index faz um each aqui, né? Faz um for, mostrando todos os status que eu preciso. Escreve algumas coisas aqui no meu HTML, que é coloca o hash, que é o do clique que eu estou fazendo. Coloca o ID, que é o status da página. E coloca no data status o status que eu quero. E mostra também o status no HTML. Legal, depois que eu fiz isso daqui, eu tenho também um JS que eu fiz o include aqui. Usei o jQuery também, que é um framework em JavaScript, tá? E aí, esse framework ele vai fazer o Ajax para mim de uma forma mais fácil, pensando aí em todos os browsers que eu estou utilizando, por isso que eu usei o jQuery, ok? E aí, outra coisa que eu estou fazendo, eu criei esse arquivo JS, que é o arquivo em JavaScript, para fazer as minhas requisições Ajax, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu arquivo que eu programei também. Eu criei aqui um módulo chamado API, que faz simplesmente um GET. Tudo que der certo, o Done, é tudo que retornou 200, ok? Então toda essa cadeia aqui, ó, de 200, 200, 204, 201, ele vai cair aqui. Nota que quando eu clico, ele não mostra o status HTTP, mensagem alguma coisa. Então, vocês podem ver que a mensagem aqui é diferente, ó. Quando eu clico em 401, por exemplo, ele mostra a falha, isso aqui, acesso não autorizado. Quando eu clico, por exemplo, em 204, sem conteúdo. Quando eu clico em 201, retorno da página com sucesso, mas ele não mostra o status. Então, ele cai no Done. Tá? Quando ele cai no Done, eu verifico aqui se não tem conteúdo, eu dou aquela mensagem lá sem conteúdo. Se ele está diferente de branco, ele simplesmente mostra o alerta que retornou da minha API. Se deu falha, aí é o caso de 401, 503, etc. Ele cai no fail aqui do Ajax do jQuery. Caindo no fail, eu simplesmente converto lá o meu retorno em JSON e aí eu mostro as falhas. Então, mostrei o status, mostrei a mensagem, ok? Simplesmente isso daí. Para todos os meus cliques aqui, eu também fiz uma ação aqui em JavaScript, que é, depois que a minha página estiver carregada, eu procuro todos os elementos A que estiver na minha página, que é todos os elementos A, certo? E aí eu vou e seto o atributo clique, o evento clique. Então, quando eu der um clique em qualquer A que tiver ali na minha página, eu vou fazer o quê? Listar todos os meus elementos onde tiver o status HTTP. Se eu tenho o status HTTP, então eu faço o quê? Eu dou um get lá na minha função que eu fiz lá em cima. Então, api.get, passando o data que eu quero. Então, passando, por exemplo, 200, 300, assim vai. Então, eu passei o 200, ele cai aqui no meu Ajax, que monta o URL com o status 300, ok? Feito isso,
Se deu certo, ele cai aqui no Done. Se deu errado, ele cai no Fail, mostrando a mensagem para mim. Então, é isso aqui, tá? Bom, galera, é isso daí. Para quem gostou, entre lá no Torne-se Programador, dê um like. Então, novamente, vou entrar aqui para vocês. Projeto Torne-se Programador. Quem gostou, entre no projeto Torne-se Programador, dê um like. E é isso. Se alguém tiver alguma sugestão ou alguma vontade de aprender algum outro assunto, por favor, escreva aqui também, que eu vou poder pegar e criar algum tema para vocês e criar alguma explicação, ok? Até mais, pessoal, e até a próxima dica.